Você sabe que dia é hoje? Hoje é terça-feira, dia 13 do mês de julho de 2021. Tchau! Boa tarde, meus amores. Olha, agora a Pro vai dar início à aula de História. Vamos pedir a Deus que Deus nos dê um dia de paz e de muita sabedoria e que Ele esteja no comando de todas as nossas atividades. Vamos lá? Bom, na semana passada nós falamos como está organizado o nosso município. Que o nosso município ele está organizado em zona rural e zona urbana. A zona rural ela corresponde ao quê? Ao campo, né? No nosso município ele é um município privilegiado. Por quê? Porque nós temos tanto a zona rural quanto a zona urbana e temos também a região da praia. Isso não são em todos os municípios. Alguns municípios, aqueles municípios que fazem parte da região litorânea, que está próximo ao mar. Como o nosso está próximo ao mar, então nós temos também a região da praia. Mas hoje a gente vai falar da cidade, né? Da zona urbana, onde está localizado os grandes comércios, né? Onde está localizada a prefeitura, os postos de saúde, os hospitais, né? Hoje nos campos também tem alguns postos, mas na maioria eles ficam localizados aonde? Na cidade. E será que a cidade, ela é assim de qualquer jeito? Não, a gente pode observar na nossa cidade mesmo, aqui em Esplanada, que a nossa cidade ela é organizada da seguinte forma. Nós temos o centro, né, aonde está localizado os grandes supermercados, os bancos, né, algumas clínicas odontológicas, algumas clínicas também que fazem outras consultas, né? Ou seja, o comércio está ali localizado aonde? No centro. Temos lojas de roupa, de calçados. Então, o nosso município está organizado dessa forma. Existem algumas ruas, né? As ruas, tem ruas que são calçadas, tem outras ruas que não são calçadas, né? Algumas ruas têm alguns pontos comerciais, não é verdade? No centro também nós temos as escolas. Então, assim, nosso município está organizado dessa forma. E nas outras ruas está localizada a maioria das casas, das nossas residências. Então, o município, ele é organizado dessa forma. Nós temos a rodoviária também, que fica localizada um pouco afastado do centro, porque isso é obrigatório que a rodoviária seja afastada do centro, um pouco do centro, como os aeroportos, né? Temos também no nosso município os postos de saúde, o hospital, não é verdade? No nosso município também tem, além do centro, tem a região também do Timbó, que faz parte do nosso município, né? Não é outro município, faz parte do nosso município, é apenas uma comunidade, não é verdade? Então, assim, os municípios, eles são organizados dessa forma. Os municípios maiores, eles são organizados em bairros, são divididos em bairros. O município da gente, ela é pequeno, não tem bairro, né? Mas os municípios maiores, eles são organizados por bairros, tá certo? Cada bairro tem seu nome, cada bairro tem seu comércio, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, a cidade, aqui onde tem o assunto de vocês, na página 9. A cidade. Você já observou por diferentes bairros e ruas da sua cidade que vive? Então, você já deve ter observado as ruas da cidade em que vocês moram. A gente vê que tem ruas que tem várias casas, tem ruas que tem poucas casas, tem ruas que só tem residências, tem outras ruas que tem alguns pontos comerciais, não é verdade? E o nosso município, como eu falei, o grande comércio está mais localizado ali no centro.
Ao nos deslocarmos de um lugar para outro em uma cidade, podemos perceber que as características das ruas, das construções, são diferenciadas, como eu falei há pouco. Tem ruas que têm pontos comerciais, tem ruas que são calçadas, tem ruas que não, né? Tem ruas, na Rua da Pro mesmo tem uma escola, já tem outras ruas que não tem. Tem ruas que tem muitas casas, tem outras ruas que não tem poucas casas. É possível observar que há bairros com maior número de comércio, né, e outros serviços. Também é possível notar que em certas ruas o calçamento existe e outras ruas que não é verdade? Na nossa cidade é assim. E aqui vem dizendo o seguinte: organização da cidade. Como eu falei, a cidade ela não pode ser criada, né, vamos dizer assim, de qualquer jeito. A cidade ela é organizada por bairros. Na nossa cidade não tem bairro, nosso município ele é pequeno, ele não tem bairro, mas ele é organizado com o centro, né, onde tem o grande comércio, e as ruas onde tem a maioria das residências, tá certo? No entanto, muitas vezes percebemos que existe diferença entre regiões e bairros. Em alguns municípios, em algumas ruas, cada rua tem a sua diversidade, a sua cultura, podemos dizer assim, né? Tem o seu estilo. Tem ruas que elas são mais quietas, né? Por ter poucas pessoas morando. Já tem ruas que é mais movimentada, né? Por ter bar por perto, por ter clube, né? Por ter a grande quantidade de habitantes, né? Cada rua tem a sua quantidade de habitantes, então tem a sua diversidade. A organização da cidade, como será que é feita? Como os lugares e as atividades realizadas na cidade são distribuídas? Então, assim, nos grandes municípios, normalmente, são distribuídos da seguinte forma: rua residencial, ou seja, ali só pode ter casas, não pode ter nenhum ponto comercial. E já os pontos comerciais já ficam mais para o centro, tá certo? Clínicas, bancos, supermercados, eles organizam assim, deixam mais para o centro. Ficam mais, existe a grande diferença, bota essa diferença, o comércio para os comércios, para bancos, mercado, e a parte residencial para apenas as residências, tá certo? Aqui, ó, nós temos aqui 4 exemplos. Rua do Centro Histórico de Goiás, ou seja, nessa rua tem mais pontos históricos, pontos turísticos. Não há residência aí, tem mais assim, museus, mais lojas de turismo. Terminal de ônibus, como eu já falei, os terminais de ônibus, eles ficam mais próximos das rodovias para que o trânsito, né, dos ônibus ocorra de maneira tranquila. Tem algumas casinhas, mas são bem poucas, tá certo? Unidade de pronto atendimento, ele fica em determinado espaço, né? Porque ele precisa de um espaço maior, então os postos de atendimento, ele fica em uma determinada rua e no nosso município não tem, mas tem alguns municípios que tem. Salvador mesmo já tem o metrô. Então as estações de metrô ele fica um pouco distante, né, das residências, tá certo? Então o município ele tem que estar organizado dessa forma para que não permita que haja problema. Imagine se uma rodoviária ficar próximo de muitas residências, quanto problema não vai ter, né? Questão de atropelamento, não é verdade? O trânsito não vai fluir com tanta agilidade. O metrô, que precisa de um grande espaço, já imagine aí vocês, a zoada, né, que esse metrô faz, a grande movimentação, como é que vai acontecer? Então, por isso que certas atividades têm que ficar distante da área da residência. Residência, só residência, tá certo? Comércio, só comércio. Então, a saúde, cultura e lazer. Então, isso também faz parte do município. O município, como eu já falei, ele é obrigado a fornecer para as pessoas, para os habitantes,
no caso é o prefeito, ele é obrigado para fornecer aos seus munícipes saúde, cultura e lazer. No nosso município nós temos todas essas secretarias, que são chamados de serviços públicos. Serviços públicos são pensados para atender ao conjunto da cidade e da população. Elas devem ser oferecidas aos habitantes das cidades para que possam exercer adequadamente suas atividades cotidianas. Claro que tem aquelas pessoas que usam o atendimento privado, particular, mas nem todos têm a condição de pagar. Então, é obrigação da prefeitura fornecer para os seus habitantes esses serviços, tá certo? Por isso, muitos dos serviços públicos são considerados essenciais. Ou seja, não pode ficar, o município não pode ficar sem esses serviços. Já pensou se o nosso município não tivesse um hospital? Imagina aí você com a dor de cabeça, o que é que você ia fazer? Você não tem condições. Então, ele tem que ser obrigado, ele é obrigado a fornecer esse serviço. A oferta desses serviços à população garante que todos tenham acesso à educação, né? Independente de você poder pagar ou não, você tem esse direito. Todos têm esse direito. Aos cuidados para a prevenção e tratamento de doenças, que tenham mobilidade para se deslocarem por diferentes lugares das cidades. Então, assim, imagine na situação em que nós estamos de pandemia, onde muitas pessoas perderam seus empregos por conta que não pode tá saindo. Muitas empresas tiveram que fechar porque não puderam, né, abrir os seus estabelecimentos, né? Não podem ainda, aos poucos que estão abrindo. Imagine se não tivesse esse atendimento público, se essa vacina fosse paga. Imagine como era que nós, né, estaríamos, tá certo? Então, por isso é que existem os serviços públicos, tá certo? Então, agora vocês já sabem que as cidades, elas são organizadas em bairros e elas são organizadas de forma que as pessoas possam transitar por elas, certo? Então, no nosso município, em qualquer município, ele é organizado dessa forma. Tem a parte comercial, onde estão os estabelecimentos comerciais, como bancos, supermercados, né? Tem a parte onde ficam as clínicas, né? Os hospitais, os postos de atendimento. E tem a parte da residência. Então, vocês agora já sabem que tem algumas ruas que tem muitas residências, tem outras que não, tem umas que são calçadas, tem outras que não. Tem ruas em que o barulho, né, a agitação é maior do que outras por conta da quantidade de pessoas, até mesmo por conta da cultura daquelas pessoas que vivem naquele local, né? Já tem pessoas que numa rua, que a rua é parada, quieta, não gosta de muito movimento. Já tem outras ruas em que os habitantes gostam, né, de festejar, de se movimentar, de ficar conversando na porta com o vizinho. Então, assim, cada rua tem a sua cultura, tá certo? Então, assista ao vídeo, leia direitinho o assunto, que a prova vai postar abaixo desse vídeo a atividade, tá certo? Vocês vão responder e postar no privado da prova, tá certo? Um beijo, meus amores, estou no aguardo da atividade.